Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. O dono de uma galeria de arte em Nova York é encontrado morto com sinais de violência na zona sul do Rio. Um homem é preso numa perseguição que terminou em acidente em Mato Grosso do Sul. Com ele, a polícia apreendeu 900 quilos de drogas. 3 pessoas da mesma família morrem num acidente na Via Dutra. O carro das vítimas foi prensado por 2 carretas. E ainda, com o calor, disparam as vendas de açaí e sorvetes no litoral paulista. Terça-feira, dia 16 de janeiro, agora no Brasil TV. A polícia do Rio investiga a morte de um americano de 75 anos na casa em que vivia na zona sul da capital. Brent Sickerman era dono de uma galeria de arte nos Estados Unidos. Foi esta rua tranquila do Jardim Botânico, na zona sul do Rio, que o americano escolheu para ter uma casa no Brasil. Amigos dizem que ele se sentia acolhido por aqui. Foi aqui que Brent Sickerman, de 75 anos, foi encontrado morto ontem. O corpo tinha perfurações causadas possivelmente por arma branca. Brent Sickerman é dono de uma galeria de arte no Chelsea, bairro de Nova York, nos Estados Unidos. Trabalhava com arte desde a década de 1970. A galeria dele exibe pinturas, desenhos e instalações de vários artistas conhecidos, inclusive brasileiros. Brent conversava pouco com os vizinhos do Rio, porque mal sabia falar português. Brent costumava vir ao Brasil para as festas de fim de ano e também para o carnaval. Ele voltaria hoje para os Estados Unidos. Foi uma amiga que encontrou o corpo dele na casa. Eles tinham marcado um compromisso de negócios na segunda-feira. Como Brent não apareceu, ela resolveu procurá-lo. O galerista já estava morto. A Delegacia de Homicídios da capital informou que está investigando o caso. Já fez perícia na casa e vai ouvir testemunhas para tentar esclarecer o crime. A rua, onde também ficam ateliês de arte, tem câmeras em quase todos os imóveis, inclusive dentro da casa do galerista. As imagens podem ajudar nas investigações. Brent Sickerman era casado e tem um filho de 12 anos. O marido de Brent foi comunicado da morte, mas não deve vir ao Brasil. O consulado americano está prestando apoio à família e deve auxiliar no translado do corpo para os Estados Unidos. Artistas brasileiros que já trabalharam com Brent lamentaram a morte dele. Ele sempre amou muito a arte brasileira, sabe? Ele tinha muitos artistas brasileiros, mostrou a Jacques Lerner, mostrou a Mariana Nepomuceno, ele representa o Luiz Zerbini, ele representa o meu trabalho há todo esse tempo. Era um amigo, eu estou chocado por eu ter fomentado um pouco esse amor que ele tinha pelo Brasil. Uma notícia trágica para a cena da arte internacional. Ele era um cara muito importante dentro da cena de Nova York durante esses muitos anos e no Brasil e no mundo. Isso vai ser uma notícia, uma notícia muito triste para o mundo das artes. No Mato Grosso do Sul, a perseguição a um homem terminou depois que a caminhonete em que ele tentava fugir capotou. Foram apreendidos 900 quilos de drogas e o homem foi preso. A droga estava em uma caminhonete que seguia pela zona rural da MS 164, em Maracaju. Quando viu o bloqueio, o motorista não obedeceu a ordem de parada e tentou fugir, mas perdeu o controle da direção e o carro capotou. O homem de 21 anos foi preso em flagrante. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram mais de 1.000 tabletes de maconha que pesaram 990 quilos da droga. O carro usado no transporte era roubado, com registro na cidade de Taquaritinga, em São Paulo. Já foram 9 toneladas de maconha apreendidas nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, segundo números da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. De Dourados, Ana Paula Amaral para o Brasil TV. Equipes da Força Nacional estão em Guaíra, no interior do Paraná, depois do conflito entre indígenas e fazendeiros, que deixou 4 pessoas feridas. A Amanda Guedes traz informações de como está a situação por lá. Equipes da Força Nacional e da Polícia Federal fazem a segurança ao entorno da área onde houve o conflito na semana passada. A Polícia Federal disse que o reforço deve vir à região para aumentar o policiamento. A chegada da Força Nacional aconteceu depois de um pedido do Ministério dos Povos Indígenas. Na semana passada, 3 indígenas foram atacados e baleados no momento que faziam um ritual
ritual sagrado na comunidade Avaguarani. Depois desse ataque, segundo a PM, indígenas agrediram e fizeram refém o funcionário de uma fazenda. Um dos indígenas e ex-funcionário agredido continuam internados em hospitais da região. Eles não correm risco de morte. A Polícia Federal investiga quem foi o autor dos disparos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou a intervenção da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. A decisão vem após um pedido feito pelas comunidades indígenas Avaguarani. O ministro entende que essa medida vai favorecer um ambiente de mediação e conciliação. Ainda na decisão, Fachin determinou a suspensão de todas as ações judiciais envolvendo a posse de terras em que o CNJ estiver envolvido. Amanda Guedes para o Brasil TV. Foi preso em Belo Horizonte o ex-subsecretário de Integração de Segurança Pública de Minas Gerais, Etevaldo Luiz de Vargas. Ele é suspeito de financiar a morte de um advogado em Cuiabá, no Mato Grosso. Olá, boa tarde. O coronel da reserva Etevaldo Luiz Cassadini foi levado para o Departamento de Investigação de Homicídios aqui de Belo Horizonte e permaneceu calado. Não respondeu às perguntas feitas durante o interrogatório, segundo a polícia. Etevaldo Cassadini foi preso ontem aqui na capital por agentes da Polícia Civil de Mato Grosso com o apoio da Polícia Mineira. Ele é suspeito de ser o financiador do assassinato de um advogado, Roberto Zampieri, morto com 10 tiros quando saía do trabalho em Cuiabá no último dia 5 de dezembro. Outras 3 pessoas já foram presas por envolvimento nesse caso. O atirador, o homem que seria o intermediário nesse crime e uma mulher suspeita de mandar matar o advogado. Essa mulher, uma empresária, segundo as investigações, perdeu uma disputa judicial por uma fazenda em Mato Grosso. O advogado morto era parte contrária na ação. A Polícia Civil de Mato Grosso investiga o feminicídio de uma mulher de 35 anos. Ela foi morta pelo companheiro a facadas na rodoviária do município de Lucas do Rio Verde. A imagem registrada por uma câmera de segurança mostra o suspeito esperando a vítima em frente a um comércio na Avenida São Paulo. Assim que ela se aproxima, ele a puxa, tira uma faca do bolso e começa a desferir vários golpes. O homem derruba a mulher, que mesmo no chão continua sendo esfaqueada. Em seguida, ele foge e ela caminha em busca de ajuda. A vítima, identificada como Francisca Alves do Nascimento, de 35 anos, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas chegou ao hospital sem vida. Segundo a PM, assim que os militares foram acionados e chegaram no local, eles encontraram o suspeito detido no terminal de embarque e desembarque da rodoviária. Ele foi preso por pessoas que estavam próximas e que viram a ação. Em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia de Lucas do Rio Verde. Ele informou que não foi nada premeditado, em que pese ali as circunstâncias tenham indicado o contrário, né? Ele fala que tinha um relacionamento com ela há aproximadamente 4 anos, que esse relacionamento tinha idas e vindas, mas que, por último, agora eles ainda estavam juntos. Dar detalhes não mostra ali um arrependimento, uma emoção. Francisca e Marcelo Ochoa de Freitas, de 46 anos, tinham um relacionamento de 4 anos. Durante esse período, ela chegou a registrar 2 boletins contra ele por violência doméstica. Mesmo com a prisão de Marcelo, o caso segue sendo investigado. A perícia do Maranhão fez, na cidade de Centro do Guilherme, a exumação do corpo de Ana Carolina Campelo. A estudante foi brutalmente assassinada no dia 10 de dezembro. Até hoje, ninguém foi preso. A exumação do corpo foi autorizada pela Justiça a pedido da Polícia Civil, porque Ana Caroline tinha sido enterrada sem que o corpo passasse por nenhum exame. Até agora, não há nenhuma pista sobre quem praticou o crime contra Ana Caroline. Ela foi assassinada no dia 10 do mês passado, depois de sair do trabalho de madrugada.
A última informação que se tem é que imagens de uma câmera de segurança gravaram quando ela passou de bicicleta, seguida por um homem de moto. Depois disso, ela desapareceu e o corpo só foi encontrado mais de 24 horas depois, com marcas de muita violência. O corpo foi enterrado na cidade de Centro do Guilherme, onde ela nasceu. O assassinato foi na cidade de Maranhãozinho, que fica na mesma região no interior do Maranhão, a região do Alto Turiaçu. Dias depois do crime, foram realizados protestos em São Luís e em outras capitais, inclusive em São Paulo, pedindo justiça por Carol. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. 3 pessoas da mesma família morreram num acidente na Via Dutra, no trecho que corta a zona norte da capital. Outras 2 estão internadas no Hospital Geral de Guarulhos. Todos estavam num carro que ficou prensado entre 2 caminhões no engavetamento. A pista expressa da Via Dutra, no sentido do Rio de Janeiro, foi totalmente liberada por volta das 7h30 da manhã. Foram quase 10 horas de interdição parcial depois de um engavetamento na região do Parque Novo Mundo, perto de Guarulhos. Por volta das 9h40 da noite de ontem, esse caminhão-tanque bateu na traseira de um carro que acabou prensado contra outro caminhão que estava logo à frente. O trânsito parou de vez, ele parou a uns 5 metros de distância da carreta, puxou o freio de mão e aí veio a outra carreta que colidiu no fundo dele. Obviamente foi uma falta de atenção, né, porque o trânsito parou de vez, se ele tivesse atento, talvez teria segurado um pouco mais atrás. No carro que ficou prensado entre os caminhões estavam 5 pessoas da mesma família. As 3 que estavam no banco de trás morreram na hora. Um idoso de 73 anos, um adolescente de 17 e uma criança de 8. Os 2 ocupantes do banco da frente foram levados para o Hospital Geral de Guarulhos. Um homem de 37 anos, pai do adolescente, e uma mulher de 33, mãe da criança. Hoje cedo, os veículos foram guinchados para que a rodovia fosse liberada. Os motoristas dos caminhões não se feriram. Eles fizeram teste do bafômetro que deu negativo. Os peritos passaram a madrugada aqui no local investigando as causas do acidente para então liberar a pista. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do caminhão que bateu na traseira do carro disse que dormiu ao volante. Ele foi encaminhado ao IML para passar por um exame toxicológico. O boletim de ocorrência diz que com ele foi encontrado um pedaço de metal usado para consumir crack. Por enquanto, o caso continua registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Dados do governo do estado mostram que 2023 terminou com mais de 5.400 mortes nas rodovias de São Paulo. Um pouco menos se comparado a 2022, mas ainda bem acima do que era registrado em anos anteriores. Olhando apenas para dezembro, os dados são mais alarmantes. Foram 555 mortes, o maior número para o mês nos últimos 9 anos. O diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego explica que dezembro está entre os meses com maior movimento nas estradas. E uma vez que o comportamento inadequado, o excesso de velocidade e a presença de veículos de grande porte, muitas vezes com jornadas exaustivas e falhas mecânicas, vão fazer com que haja sim um aumento do número de mortes nesse período. Portanto, é uma constatação e não uma surpresa, e que só será modificada se tivermos uma política pública séria para levar o Sistema Nacional de Trânsito com a seriedade que ele precisa. Estamos no mês em que muitos pais estão à procura de material escolar e o preço dos livros costuma pesar na lista de compras. Por isso, os sebos podem ser uma boa opção para quem quer trocar os livros antigos por novos ou também comprar com preços mais em conta. Este sebo, no centro do Recife, é o endereço certo para muita gente que quer economizar na compra do material escolar. A fama do preço bom trouxe Marlene, que tem uma filha matriculada no Infantil 2. Aqui é muito famoso, né? Sempre o pessoal fala que os preços são melhores. Neste box, o forte são os livros didáticos, todos novos. O vendedor garante que mesmo com os livros zerados, dá para fazer um preço bom. A gente recebe da editora, a gente pega e revende eles, então a gente consegue fazer um desconto bom. Tanto, mesmo sendo livros novos, a gente consegue fazer um preço mais atrativo para agradar o nosso cliente. Na Praça do Sebo tem 19 comerciantes. Além do preço mais em conta, comprar nos sebos também tem outras vantagens. Uma delas é a negociação mais camarada entre o vendedor e o cliente. Negociação que pode ser feita pelo WhatsApp mesmo.
A outra é a possibilidade de trocar os livros antigos. Aí é bom, não junta nada em casa que está sem uso, economiza dinheiro e ainda ajuda outras pessoas. Kátia está pronta para negociar. A vantagem é porque a gente trabalha com livros usados, né? Então o pai ele traz o livro do ano passado para trocar pelos livros do próximo ano, desse ano, né, que a gente está, e ele ainda tem um abatimento, tem um desconto com livros usados. Todos os livros podem ser trocados? Não. Livros a partir do 6º ano, o livro didático a partir do 6º ano. Por quê? Porque até o 5º ano o livro ele é consumível. Então é um livro assim que ele já vem todo respondido, tem correção, tem pintura. Então o livro até o 5º ano ele não serve usado. Na prática é assim. Esse aqui é um livro usado? Usado. Na loja, um deste novo custa quanto mais ou menos? 280. Aqui você está vendendo por quanto? R$100. Bem menos que a metade. Bem menos que a metade. E o livro, ó, ele é usado, mas... Parece novo, não tem nada marcado, não tem nada arriscado. Não, pronto, é isso que a gente estava falando, a questão da conservação, né? Não marcar com marca-texto, não marcar de caneta, porque o livro ele tem valor. Ana Karina trouxe vários livros dos 2 filhos. Ela vai comprar os deste ano e acredita que os livros do ano passado vão ajudar na economia. A gente recicla, a gente renova, a gente dá oportunidade a outros alunos, né? Para não ficar livro parado em casa. Você tem o cuidado de orientar os teus filhos para tratar bem do livro? Sim. Eu não tinha essa visão até ano passado, mais ou menos, né? Mas quando começou a apertar no bolso, a gente orienta. A Defesa Civil de Goiânia concluiu a vistoria nos 2 prédios que tiveram que ser desocupados porque parte de uma rua cedeu no trecho onde acontece uma obra. O resultado ainda não foi divulgado, mas um laudo contratado pela construtora afirma que não houve danos a um desses prédios. Mesmo assim, as famílias estão com medo. Olá, Marcele. As famílias dos 2 prédios que ficam bem próximos à cratera que se abriu aqui nesse bairro, em Goiânia, estão em dúvida do que vai acontecer. Hoje, a construtora Opus, responsável pela obra, emitiu um laudo dizendo que os moradores do residencial Catas Altas podem voltar para os apartamentos, que não há nenhum perigo. Mas as famílias estão bastante preocupadas e elas não sabem se vão voltar ou não. Eles não confiam nesse documento produzido pela incorporadora. Eles querem um laudo que seja emitido pela Defesa Civil, pelo Conselho Regional de Engenharia ou pelo Corpo de Bombeiros, ou ainda por uma empresa que seja independente na hora de fazer essa perícia de engenharia. Já os moradores daquele outro prédio ali, o residencial Vila Lobos, eles terão ainda mais 72 horas para ficarem no hotel que está sendo pago pela construtora. Isso porque aquele prédio está mais próximo da cratera e pode ter havido algum tipo de abalo na estrutura, que ainda vai ser verificado por laudos e por perícias que serão feitas pelos engenheiros. As famílias também procuraram a Delegacia de Meio Ambiente para registrar um boletim de ocorrência pelo crime de exposição ao risco. A construtora disse que está dando acomodação às famílias e que em breve vai emitir novos laudos explicando o que aconteceu. Marcele. Em Florianópolis, um edifício com risco de desabamento também foi esvaziado. A Defesa Civil interditou o prédio e os moradores ainda não sabem se vão poder voltar para casa. O Juan Todescati tem outras informações. Olá a todos, é um prédio alto, são 12 andares e ele fica na região central de Florianópolis, bem perto da Avenida Beira-Mar Norte, um dos pontos mais nobres e movimentados da cidade. Ao todo, são 25 apartamentos, sendo que cerca de 70 moradores precisaram sair às pressas ontem, depois que o prédio foi interditado. Eles foram para a casa de amigos ou parentes. Segundo a Defesa Civil de Florianópolis, parte das barras de aço de uma viga de sustentação do edifício entortou, o que causa o risco de desabamento. Alguns apartamentos e a área externa apresentam rachaduras. As caixas d'água precisaram ser esvaziadas para aliviar o peso sobre a estrutura. Esse edifício ele foi construído em 1982. A administração do edifício ainda não se manifestou oficialmente.
Agora, técnicos de uma empresa contratada pelo condomínio trabalham para instalar barras de metal que serão usadas para escorar o prédio e manter a estrutura estável. Nenhum outro prédio aqui no entorno precisou ser interditado. A Defesa Civil aqui de Florianópolis informou que está acompanhando a situação, mas que até o momento ainda não tem nenhuma previsão para o retorno dos moradores ao prédio. Juan Todescati, de Florianópolis, para o Brasil TV. O Ministério da Saúde vai priorizar a imunização de crianças e jovens entre 6 e 16 anos contra a dengue. O Brasil deverá ter acesso a 6 milhões de vacinas, mas como a aplicação é feita com 2 doses, no máximo 3 milhões de crianças e jovens devem ser vacinados neste ano. A previsão do início da campanha é em fevereiro. Uma reunião no Ministério da Saúde, marcada para a semana que vem, vai definir a quantidade de doses a ser distribuídas para os estados, também por qual faixa etária e o grupo que a vacinação vai começar. No próximo bloco, você sabe qual a capital brasileira com a maior quantidade de praias limpas do país? A gente te conta já já. Brasil TV de volta. Com os dias mais quentes, aumenta o consumo de sorvetes e de açaí, sabe aonde? Na Baixada Santista. O mercado anda bem aquecido também. Bom para os clientes que encontram várias opções saborosas. Com tanto calor nos últimos dias, nada melhor do que se refrescar e de uma maneira bem doce. O sorvete tem sido a pedida para muitas pessoas. E o calor, hein, com esse sorvetinho ajuda? Refresca muito, refresca muito. A salvação. Salvação. Bem de vez em quando, hoje eu tô passeando aqui e resolvi dar uma paradinha porque o calor tá osso, né? Só vai piorar daqui pra frente, né? Tendência a piorar. Então. Haja sorvete. Oh. Pode ser picolé ou massa. As cores chamam a atenção e muitos sabores fogem do básico. Mas na hora de escolher, vale o gosto tradicional. Eu prefiro sorvete de chocolate, frutas também. Você? Eu gosto bastante de maracujá e uva. E você? Eu prefiro açaí, mas eu também gosto muito de sorvete. Passar numa sorveteria vira programa obrigatório no verão. Pode ser para consumir no local ou levar para casa. Como tem que tomar um sorvetinho diet, eu dou preferência a esse tangerina maravilhoso, esse morango maravilhoso e um chocolate. Só com umas frutinhas de chocolate só para dar um gosto? Só para dar uma disfarçada. Além do sorvete, outra opção é o açaí gelado. Tem para vários gostos e o preparo é caprichado. Nós temos açaí normal, natural, temos açaí batido com paçoca e temos açaí com cupuaçu, que é o casadinho, metade açaí, metade cupuaçu. E os complementos você escolhe do seu jeito. Bom para os comerciantes que podem faturar mais e garantir o investimento. Esta loja abriu há poucos dias e está bem movimentada. Todas as idades, gosto, veganos, eles adoram, elogiam. Tem gente que pode tomar um sorvete normal com açúcar, com leite, mas estão preferindo o zero. Tem melancia, tangerina, diferente. As frutas têm saído mais? Estão saindo mais, é o sucesso. Nessa empresa, além deles distribuírem diversos sorvetes para pontos de vendas, eles começaram a abrir franquias. Para isso, nessa época do ano, eles duplicaram a fabricação de sorvetes e mais de 20 funcionários foram contratados. Até porque com esse calorão, é muito sorvete sendo vendido, viu? Haja sorvete, já vim aqui fazer minha comprinha e levar um picolé, né? Para até chegar em casa, vai refrescando. Para você e para a família? Para mim e para a família. E um levantamento anual da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo constatou que Aracaju é a capital com a maior quantidade de praias limpas do país. Ventos a favor da prática do kitesurf. Todo ano, este turista de Brasília escolhe as praias do Nordeste e as de Sergipe são as favoritas. O mar daqui é uma delícia, água quente, a gente não vê nenhuma sujeira. Que as nossas praias são lindas e exuberantes, isso não é novidade para ninguém, né? Só que foi feito um levantamento com mais de 1.300 pontos em todo o litoral brasileiro. Isso entre as capitais. E Aracaju teve a maior quantidade de praias consideradas boas. Das 10 monitoradas, 8 estão assim, ó, ideais para o banho.
Estou encantada. Uma praia desse tamanho, um mar quentinho. Na Estação do Sol, os bares criam mordomias para atrair mais e mais amantes dos dias mais quentes. Hidromassagem em frente ao mar e muitas outras mordomias. Essas turistas de Brasília escolhem esse pedacinho do Nordeste para se desligar de tudo. A gente chega aqui para sentir assim. Todo ano a gente vem para Aracaju para curtir. Em Sergipe, são 167 quilômetros de praias e com caminhos intermináveis de paisagens paradisíacas. O capricho da natureza transformou a Orla Pôr do Sol em um ponto de encontro de toda a gente do país. Ellen aproveita a temporada para fazer o que gosta, apresentar Sergipe ao mundo. Graças a Deus está bastante em alta, já estamos superando uma meta de 80% já, de 2 anos para cá, agora está bem melhor, graças a Deus. Gabriela arrisca pela primeira vez o equilíbrio do stand-up paddle. Cortando as águas, ela se encanta com a paisagem que faz bem aos olhos. Nossa, é maravilhoso, é uma delícia. Eu nunca tinha vindo assim num lugar assim, é muito refrescante. O plano de mãe e filha era antigo, desbravar o litoral nordestino sozinhas. Foi a oportunidade de dar algumas brechas que logo, logo a coragem veio junto. Falamos, vamos para Aracaju? Vamos! E é a melhor coisa que está sendo. A gente está muito maravilhada com esse lugar. É lindo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.